Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o Frontcast. Hoje, nosso Cinefront, nós vamos. Primeiro episódio, né, Vitor? Sobre cinema, né? Isso aí. Que também depois, assim, vai englobar cinema, séries, audiovisual em geral, né? Uhum. E nós vamos começar com um filme chinês, né? Assim, para a gente. Nós estávamos até conversando, né, Vitor, em particular, né? O ideal é assim. Começar com os filmes, né? O Vitor até quer trazer umas coisas russas, né? Da Letônia Aham. também, não é isso? O Vitor, que Isso. você falou? Sim. Por, Letônia, Estônia. isso, Tem muitos porque filmes assim, geralmente o que poloneses, né? Tem chega, polonês. para nós aqui no Ocidente é muito só a produção americana, né? Que nós vamos comentar também, a gente também gosta de filme americano, não é nada particularmente contra filme americano, Aham. né? Mas assim, a gente tá começando aí com filme chinês para começar, digamos assim, diferentões, né? Para não começar igual, para não começar assim com aquele filme que todo mundo já viu, que todo mundo É. assistiu, né? Então, no decorrer da live, né, nós vamos comentar então hoje esse filme, A Batalha do Lago Changjin, que deve ser assim que pronuncia. Eu tô com meu chinês meio gasto, assim, meu mandarim, né, meio gasto. É, É, bom. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente, né, pessoal? É, é como você falou, né? A gente vai passar alguns filmes. É porque esse filme aí é um filme que estreou praticamente agora, né? Recentemente na China. E no Brasil nem estreou. A gente tem um canal aí que está transmitindo no YouTube, né? Depois a gente vai deixar o link do filme, né? Vocês vão poder ver lá, o Comuna Freaks. A gente não sabe até quando esse filme vai estar lá, porque a gente sabe como é que é a questão de direitos autorais, né? E não sei, eu tenho uma desconfiança que de repente a China, o governo chinês, sei lá, o departamento de audiovisual até deixa, até permite, entendeu? Porque é uma propaganda fora, né? Da, do audiovisual deles, não sei. eles não Os chegam no russos eu sei Ocidente que. também, né? Não Então, costuma é uma chegar maneira. filme chinês aqui. Nosso cinema, É, você acha que esse filme vai passar no nosso cinemas? não, Eu acho que vai não. nunca. Acho que Nunca. se chegar só por stream e ainda assim por assim, ainda assim meio percalço, que eu estava lendo uma notícia de atrás que tem um escritor de ficção científica, né? É bastante conhecido hoje que escreveu o Problema dos Três Copos. E a Uhum. Netflix parece que vai fazer uma série sobre essa ficção científica chinesa e parece que andou dando algumas confusões lá, o pessoal não estava muito contente, né? Porque pelas rusgas que sempre tem entre Estados Unidos e Aham. China, eu desconfio que isso não chega para cá não, assim de Então. vamos no cinema assistir um filme de guerra chinês, até porque É. ultimamente não tem estreado muito filme de guerra em cinema nem do americano, né? O Filme de último que guerra, passou, acho que foi aquele Até o Último Homem, né? então, Eu mas acho nem que foi fica o muito último. tempo no cinema, né? Não, Cinemas agora o negócio é 19... super-herói, né? é. Eu acho que o último foi 1917. Esse foi o último, de guerra. A Então. não ser que seja, por exemplo, um circuito mais alternativo, né? Aí se tem Sim. algum filme cult de guerra, tipo, teve um filme do Terence Malick, esqueci o nome do filme, que é sobre um soldado não, né? Um cidadão austríaco que se recusa a lutar pela Alemanha nazista, né? Esse filme não passou em qualquer cinema, passou no circuito de filmes cult, né? Porque Terence Malick é um diretor que não é, enfim, é outro assunto, né? Não é um cara muito popular, né? Os filmes dele, porque são longos, Ainda são que os filmes lentos. dele são ótimos, né? São bons. Ele Eu faz gosto muito. um filme de guerra como ninguém, né? Ele fez a Linha da Linha Vermelha, né? Que é um filmaço. Que é Um muito mais filmaço. filosófico do que filme de guerra. Sim, mas Bom, vamos mas lá então. enfim. Esse é o filme, né? A Batalha do Lago Changjin, sei lá como é que fala. A gente tem o É, trailer, vamos passar o trailer? O pessoal tem uma vamos noção? passar o trailer primeiro. A gente passa o trailer primeiro e comenta depois. Depois Então, comenta. vamos lá. Vamos Eu lá. vou tirar aqui o. Aí. Tirou o som? Deixa eu ver aqui.
火力太猛了，绝不能这样死在这儿。擅自行动，威胁了你的战友为你做命。以后这样的事情，你还会经历很多。真的。队长，哥。别过来！ Caramba, hein? Dá pra ver que a produção aí é muito boa, muito bem feita, né? De primeira, né? E, cara, como esse ator, o Ronji aí, que é o ator principal, lembra o Jack Chan, né? Assim, parece que tu tá vendo o Jack Chan, né, cara? Como que lembra o Jack Chan, né? Quando eu tava Eu não assistindo, sei minha se é esposa porque falou a uma coisa. Falei, esse cara é o eu não sei. Jack Chan? Então, eu tava assistindo com a minha esposa também. Ela falou, a gente tava falando, nossa, parece o Jack Chan. Eu não sei se é porque a referência que a gente tem, né, para ator chinês, né, o Jack Chan, É. né, que agora Às apresenta a vezes é propaganda da semelhança mesmo. Shopee. É. Aí Shopee Agora, financia a gente. bom, esse filme, né, ele fala da participação da China, né, durante a Guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia, só para dar um leve Panorama, parecer, hein? né? Um leve panorama. A Guerra da Coreia, né, foi a guerra em que a Península da Coreia, em 1950, já estava meio que dividida, não, né? Já estava dividida, e ocorreu que a fronteira estipulada pela ONU, né, entre acho que já tinha sido pela ONU, né, entre a Coreia do Norte e do Sul, houve uma tentativa de unificá-las pela Coreia do Norte, que já tinha o viés comunista, né? Então, nessa tentativa, eles atravessaram esse limite, né? Ou quem se posiciona muito contra a Coreia do Norte vai dizer que ela invadiu, né? Acho que as duas alternativas são meio que certas, mas a depender do ponto de vista, né? Então, eles ultrapassaram essa fronteira para unificar as duas Coreias, né? A tentativa era essa, unificar as duas Coreias e colocar a Coreia unida sob o regime que eles, né, até então, que era da Coreia do Norte. E já a Coreia do Sul, que era de viés capitalista, ela resistiu, né? E teve ajuda dos Estados Unidos. Então, com essa ajuda dos Estados Unidos, a China, claro que era opositora ao regime capitalista ocidental norte-americano, foi em apoio à Coreia, né? E a União Soviética também deu apoio, na verdade, mais tímido do que o apoio da China. E o filme trata justamente desse momento em que a China entra no conflito, né? Em muitas ocasiões a gente vê explicações sobre a China entrando simplesmente pelo fator político, né? Por defender um aliado, simplesmente por isso. Só que o filme, logo de início, né, você vê que existe uma preocupação do filme de mostrar, né, os porquês, né, razões plausíveis, né, segundo o filme, para que a China entrasse no conflito. Não sei se foi essa a sua impressão também, Edgar. Edgar, você ficou travado aí. Bom, enfim. Voltou. Assim, Não, a Coreia do... Eu sempre tive, assim, pelas minhas leituras, é que a China entrou principalmente para os Estados Unidos não levarem a tropas até as suas fronteiras, né? Que era uma Isso aí. questão de defender, e o filme mostra bem isso, né? Que não era bem a defesa de um aliado, é a defesa das minhas fronteiras, né? Uhum. E Correto. a China entrou na guerra oficialmente, né? Tanto é que as tropas chinesas chamam Corpo de Voluntários Chineses, porque a China nunca chegou a decretar oficialmente guerra, até para no seu território não ser atacado, né? Mesmo que as ideias depois da guerra do MacArthur, que é fazer um atômico sobre a China, né? Não fez porque o presidente dos Estados Unidos, então, não permitiu, né, que se usasse armas atômicas, ele tinha essa ideia. Mas a China, eles vão lutar como um corpo de voluntários,
né? É lógico que a gente sabe que não era um corpo de voluntários, né? Isso o filme mostra muito bem também, apesar de É. a gente vê que são soldados mesmo, né? Que, assim, não é uma... Ali naquele momento, estava aquele momento pós-guerra civil chinesa, onde soldado era o que mais tinha, né? Porque todo mundo tinha lutado em algum momento ali. A gente até vê que o personagem do filme, o principal, são 3 irmãos, né? Um já tinha morrido, acho que na Guerra Civil. Um estava voltando da Guerra Civil, depois vai e o irmão mais novo vai junto. Pode falar. Agora, só uma observação. Essa guerra civil que o filme fala, né? Foi a guerra, né, que durou 22 anos e que levou o Partido Comunista Chinês ao poder, né? Então, esse ano é o ano da produção do filme. Agora não sei se foi 2021 ou 2022, que ele estreou lá na China. É o ano do centenário do Partido Comunista Chinês. Então, esse filme ele utilizou muito recurso público, né, muito recurso do Estado chinês, e com esse como uma comemoração, né, ao centenário do partido. Então, por isso a gente vai ver aí, claro, né, a gente não vai ver nenhuma crítica, né, ao Partido Comunista, nem nada. A gente vai ver uma produção muito bem feita, excelente produção. Sim. Nível o roteiro técnico dela tá igual o de uma excelente produção aí. americana. O nível técnico dela tá, assim... Na verdade, os filmes de de primeira guerra qualidade. chineses, sim, os filmes de guerra chineses já não perdem há muito tempo. Tem um filme chamado Assembleia, um filme de 2003, se não me engano, 2004, 2003. É um filme excelente também, que fala justamente da Guerra Civil, né? E em 1949 a Guerra Civil terminou e o Partido Comunista tomou o poder, e eles falam isso, que o governo era um governo novo se adaptando. Em alguma parte do filme eles falam, né? Que o governo ainda está se adaptando, ainda vai entrar numa guerra fora, né? De um governo que ainda está se adaptando. Eles mostram também, eles tentam mostrar os líderes, né? Tanto o MacArthur quanto o Mao Tse, né? Parece ali que eu tive a impressão que não são atores de verdade, deve ser um ator, mas depois com retoque de computação gráfica, porque os caras são muito idênticos, né? Muito difícil de terem arrumado sósias assim, né? Eu acho que teve ali todo um cuidado, Do né? Mao Tse, né, e do MacArthur, né? Dos dois, assim, parece que parece que pegaram cena real, assim, e fizeram uma computação gráfica por cima de filmagem dos dois, assim, para parecer que eram atores, né? E aquela Ou preocupação também acharam... do idioma. E aquela preocupação também do idioma, né? Você vê que na parte em que os americanos falam, estão falando em inglês, você vê pelo sotaque que são realmente americanos falando, né? Não chinês falando em inglês, mas realmente uma preocupação com os detalhes. Por exemplo, você vê ali, você vai ver os chineses andando com, por exemplo, um Jeep Willys americano da época da Segunda Guerra. Isso tem um porquê, tem um contexto histórico, né? Porque eles conseguiram, na época da Segunda Guerra, na época da Guerra Civil, eles conseguiram equipamento de fora, né? Vocês vão ver eles com equipamentos russos também, muitos metralhadoras russas, né? Então tem todos esses detalhes. Na representação dos norte-americanos também você vê uniformes, armamento, né? Tudo impecável, né? Então a preocupação muito forte, né, de ter uma produção fidedigna, né, para demonstrar o que realmente estava acontecendo lá e da maneira que aconteceu, né? Claro que a gente pode fazer não sei se isso chega a ser uma crítica, né, mas uma observação de que, obviamente, ele tem aquele viés propagandístico, né? Porque, aliás, de conta é um filme chinês falando de uma batalha chinesa, né? Assim como os filmes que nós vemos americanos, eles também têm um Também viés, falam. também falam Sim. bem dos americanos, né? Os É só a europeus, gente ver russos, tudo mais. os filmes da batalha da invasão da Normandia, que dão que exaltam a invasão da Normandia como a grande batalha que teria levado à queda da Alemanha. A Exatamente. gente sabe que na verdade foram soviéticos, né? Que na verdade, se não E fosse os nos soviéticos, soviéticos, não a foi. Normandia ali E não nos teria soviéticos não foi só uma feito. batalha, né? Foi pelo menos duas, que a gente pode citar como grandes batalhas ali, Stalingrado e Kursk, né? A maior batalha de tanques da Isso. história, pelo menos Depois duas, né, grandes, né?
E depois todo o avanço, né, para o leste, quer dizer, os soviéticos É, perderam muito mais. Mas se a gente assiste as batalhas, os filmes sobre a Normandia, fica parecendo é, assim que se não fosse o desembarque na Normandia, o Hitler teria ganho a guerra. E a gente sabe que não é. exatamente. E é Os interessante a gente soviéticos falar essa teriam questão. chegado lá de Berlim de qualquer jeito, né? Então, mas isso Exatamente. é. É interessante a gente falar essa questão de propaganda, porque realmente eu só fui, vamos falar de cinema, né, de filme, né? Eu só fui assistir filmes russos na época já no advento da internet, né? Quem está assistindo pode ser novo e já ter nascido com acesso à internet, computador, filmes. Eu não, né? E eu acho que o Edgar também não, que não é tão novo assim. É, eu só. Claro que eu sou. Quando eu nasci já tinha celular, internet. Então, só depois dos meus 20 anos que eu consegui ver filmes russos e ver a perspectiva russa, né, da guerra, né? Então, claro que eu já tinha literatura, tudo bem, mas em relação a filmes, só depois. Ah, mas até Então, literatura era difícil, hein? Os livros verdade. escolar mesmo, para nosso, praticamente não falava nada do que a União Soviética tinha Exatamente, feito. Nossos livros do exatamente. ensino médio, do coisinha, era como se a União Soviética mal existisse durante a guerra. Só passava assim, a União É, Soviética foi invadida. E depois a Batalha uhum, de Stalingrado. O que a gente é, via muito, assim, eu lembro de ter assistido, era filmes sobre a Batalha de Stalingrado, mas eu acho que americana sobre a Batalha de Stalingrado, que você achava, assim, em videolocadora e tal, mas uhum, uma perspectiva mesmo russa, não, só com a internet, né? uhum, Então, é, como hoje, né? A gente só tem a perspectiva chinesa. Ah, porque imagina, se não tivesse internet, quanto que a gente assistiu esse filme chinês? pois Nunca, é. nem sabia que foi lançado. É. E eu recebi por WhatsApp isso aí. E é bom o pessoal que tá aí, a gente deixa depois o link na descrição, ô Edgar. Porque talvez esse filme possa ser derrubado, né? Então, quem sabe aí. Assim que você estiver vendo esse nosso vídeo aqui, logo depois você vai lá e assiste. É legal. E legal desse. Só falar rapidinho do canal, né? A gente viu o filme em outro canal, né? Que é o Comunaflix. E ele tem lá pelo menos mais 2 filmes, e o que me pareceu ser uma série chinesa também. Sim, eu me Então, interessei, até por assistir aquela série. é. Agora, rapidinho, tem um outro canal que eu já acompanho há algum tempo, que é o Star Media, o Edgar. Não sei se já cheguei a te passar em algum momento. Esse Star Media é um canal oficial de uma TV russa. Ele tem muitas séries e filmes russos, inclusive muitos de guerra, né? Tem romance, tem comédia romântica e tudo mais, mas tem muitos filmes de guerra, né? Então é bem legal também. Depois também vou deixar o canal lá na descrição, Star Media. É um canal russo, e esse canal Star Media é em inglês, ele é voltado ao público ocidental. Então, você vai ter ali produções originais dessa TV, né? E passando, né, pra gente aqui. Então, é bem legal. Bom, mas falando do Então filme, né? vamos falar do filme, então vamos É, começar. Ah, o só uma filme, curiosidade, antes da gente começar aí, o filme que o Victor estava falando, né, passa na Guerra da Coreia. Não sei se vocês sabem, né, o Brasil quase enviou tropas para a Guerra da Coreia, né? O Brasil foi olha, não convidado sabia. para enviar tropas para a Guerra da Coreia. Aí o Brasil disse que não ia enviar tropas, não enviou café no lugar. É bom também, Assim né? como, assim como, assim como o Brasil também foi convidado para enviar tropas na Guerra do Iraque, né? Na Segunda Guerra do Iraque, Uhum, né? E se recusou também, né? Na época, então, o ah, presidente do Brasil também falou assim: não vou enviar, não vamos uhum, participar disso, não. Porque assim, eles sempre tentam colocar o maior número de países possível, porque é da maior legitimidade, né? E o Victor aham, tinha falado só uma questão aí da União Soviética, que ela quase não participou, realmente ela quase não participou, ela vai participar mais tarde, mandando principalmente pilotos, ela vai participar principalmente com aviação, é né? isso aí. Mas não com tropas em terra. O que vai ser muito importante, porque assim, no filme, o que a gente pode ver é que o que realmente ali no início do 1950, que mais afetava as tropas chinesas, a gente vê muito isso no filme, é não ter uma força aérea. Né? A gente vê assim como os soldados sofrem. Mas vamos falar assim de algumas cenas que mais marcantes, cara, porque tem uma cena ali que justamente que eles estão, que passa no trailer,
que tem Aham. umas pedras, aqueles cara deita na pedra Bota e o fica pedacinho dela aí, esperando passar tenta passando botar os essa cena aí. aviões, né. Mas eu não sei como, vamos Espera aí, deixa eu eu ver vou se tentar dá para fazer aqui, espera. colocar a cena específica. Cara, aquela cena, assim, você Espera aí, pode falar, tô vendo aqui. tira o áudio então até chegar ela. Tirei. Essa cena que eles estão os soldados chineses aí, é essa daí, né? É essa daí mesmo, né? É essa daí. É, Coloca aí. vai, coloca aí Volta você, um pouco. eu não consigo colocar não. Deixa eu ver. Aí. Ih, espera aí, fiz besteira. Fiz besteira, eu fui mexer no... É essa aí mesmo. Aí, essa daqui. Essa cena. Cara, essa cena. Pode, pode parar. Essa daí. Vou parar no... Aí. Cara, essa cena foi assim muito impactante. Eles estão marchando e aí eles se fingem de morto e deitam Uhum, nas pedras, né? Todo o batalhão chinês. E os americanos vão por cima, porque ele já teve uma batalha, então já tem soldados mortos ali, né? E aham, os aviões passam e acham que eles estão mortos. Eles ficam assim, lógico, no filme alguns minutos, mas dá para entender que aham, são horas, né, que os caras passam ali, né, deitar. Mas os aviões americanos, eles resolvem fazer uma aposta para acertar os cadáveres, né, os uhum, dois pilotos. E aí eles atiram e vocês podem ver na fumaça o sangue subindo. E aham, aí eles vão para frente e parece que eles vão voltar. E os soldados naquela coisa, se eles deviam levantar e tentar correr ou atirar, ou se eles continuavam deitados, cara, essa foi uma das melhores cenas de filme de guerra que eu já assisti, assim, foi muito é, impactante. muito E boa mesmo. depois tem uma hora no gelo, que eles estão cobertos de gelo, eles se soterram no gelo e deixam só a cabeça de fora para não ser localizado pelos aviões americanos. Deixa eu ver se tem também no trailer, peraí. Não, essa não tem no trailer. Cara, que é Não. outra cena assim que, nossa, eu falo assim para assim, uau, eu falo assim, os chineses têm toda essa disciplina militar, coitado de quem entrar em guerra com eles. É, Coitado de quem entrar e em o, guerra com eles. e o filme mostra justamente, né, é o que eles quiseram mostrar, né, a garra, né, a coragem do soldado e do cidadão chinês, né? Sim, É isso que eles quiseram elevar nesse filme. Tem uma parte ali que exatamente. mostra o General MacArthur. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês verem como é aquela observação que a gente fez que tá igualzinho. Acho que é logo no final dessa cena. Acho que é mesmo, ele aparece assim, ó. Coloca aí, coloca aí. 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 Ficou bem igual, ó. Deve ter algum CGI aí, né? Até isso que eu tava falando, computação gráfica aí pra poder Os aviões, ó. os corpos passando, tá vendo? A do gelo aí que você falou, mas achei que fosse aquela cena. Não, essa é da Ó, você pode pedra, né? A perceber do gelo. que tem umas cenas de tiro, que tu vê o traçante passando. Essa é uma cena que eles pegam um tanque, não vamos dar muito spoiler não. Não, não vamos dar muito spoiler, não. Vamos evitar. Bom, mas pelo menos o início do filme, né? É interessante falar que o filme começa com esse ator principal, né? Aquele que a gente confundiu com Jack Chan. Coitado, é o Jing Woo. Ele voltando da Guerra Civil. Então ele retorna da Guerra Civil para casa, como o Edgar falou. Ele chega e comunica que um irmão dele faleceu, né? E tem um outro Ele irmão chega mais com a novo que urna, é né, cara? com a urna Com a da urna, cremação do irmão. né? E encontra o irmão mais novo bem rebelde, né? E a família. E é exatamente no momento em que o batalhão dele é chamado, né? Para participar dessa ajuda, desse auxílio
aos coreanos, né? Aos norte-coreanos. Mas vai mostrando os porquês, né? E então ele vai pro combate e o irmão dele vai junto, né? Então o filme ali E, é uma questão, tem a questão da guerra, né? Mas como todo filme de guerra, também tem a questão pessoal para poder dar aquele drama, né? Então a questão pessoal que vai permeando o filme são os dois irmãos juntos no mesmo batalhão, sendo que o irmão mais velho, que é veterano da Guerra Civil, ele é o comandante do batalhão, né? Então tem toda a questão do irmão mais novo se enturmando, né? Ele é um cara rebelde que tem que aprender. Olha aí, mais uma lição que agora que eu estou me ligando nisso. Ele é uma pessoa rebelde que está aprendendo a disciplina, né? Então é mais uma lição aí que está mostrando o filme, né? Como você sair de um de um estado em que você não precisa, né, de ter compromisso para você ser colocado no local onde você precisa de muita disciplina, que era a força militar da época lá. sem dar spoiler, assim, não vou falar de cena específica, mas falando de um contexto geral do filme, algumas coisas assim que eu acho que vai marcar, né? Uma delas é essa questão, eh, tendo em vista a guerra mesmo, aí essa questão assim de como é muito difícil na guerra moderna você não ter força aérea. Se Uhum. você não tiver uma força aérea ou, ou equipamento de defesa antiaérea muito bom, você tem um nível de inferioridade gritante. Né? É. Isso no filme, quem for assistir o filme, não vou falar nenhuma cena específica para não estragar, mas quem for assistir o filme, dê uma olhada. Se bem que aí no trailer passa uma cena assim, né? Dê uma Uhum. olhada bastante nisso, que isso vai ser. Isso é muito da questão da guerra moderna. A guerra moderna, se você não tem força aérea, você não ganha uma guerra. Você pode até ganhar uma guerra moderna, mas só se for uma guerra de guerrilha, um negócio. E com um número de perda muito grande, quer dizer, a gente é evidente, por exemplo, que a superioridade americana militar no mundo hoje é devido ao gigantismo da sua força aeronaval, né? Uhum. Assim, da sua força aérea, principalmente. Lá eles têm um porta-avião lá que tem quase a força aérea, tem mais aviões do que as forças aéreas de muitos países do mundo, não sei nem, eu acho Uhum. que uns dois da força aérea brasileira inteira também, assim, os americanos. Força aérea no nível assim que eu tô falando, não de aviões vários esses, mas de caça, por exemplo. Eu acho que um porta-avião americano tem quase o mesmo tanto de caças, por exemplo, que o Força Aérea do Brasil, assim, né? Então, Uhum. assim, eles têm um nível de. E isso mostra muito aí, eu acho assim, preste atenção nisso nas batalhas, a questão de como você ter uma força aérea hoje é imprescindível, já nos anos 50, né, quando acontece a Uhum. guerra, já dá uma Uhum. diferença muito grande. É. A Segunda Guerra Mundial foi o grande. Não foi o único, né? A Primeira Guerra Mundial mostrou, mas na prática mesmo, a Segunda Guerra Mundial, ela demonstrou, principalmente na Batalha do Pacífico e nas duas frentes, né? Pacífico e Europa, né? E Que a a Europa que superioridade aeronaval conta, né? Faz e a muito. diferença. É. Porque com a superioridade por exemplo, da Alemanha, na Alemanha, né? Os aliados puderam bombardear e ir esmagando o poder industrial alemão. Já no Pacífico, né, o poder aeronaval, que são os porta-aviões, né, e fragatas encouraçados, eles conseguiram desequilibrar, né, o poder do Japão. Né? Então, eu vejo que ali já estava. Tem aquele filme A Batalha de Midway, né, que pode ser um que a gente vai analisar. É um bom filme para a gente analisar. Ele mostra justamente isso, né? A questão dos porta-aviões. Os porta-aviões fizeram total diferença lá nesse teatro do Pacífico. Isso. Outro ponto que eu acho interessante, bastante interessante também, aí no filme, né, é a questão de recursos extras, de logística, por exemplo, de alimentação. A diferença entre o que estava disponível para os chineses e o que estava disponível para os americanos, assim, é bastante Uhum. gritante também, né? A gente vê ali que os americanos eles têm uma logística muito grande no sentido de fornecimento de material, tanto material bélico, mas principalmente alimento, vestuário e tudo mais, né? É. Mas assim, a gente vê também a dignidade dos oficiais chineses, né? Assim,
pelo menos é a perspectiva do filme, né? Aham. Se é o mais propaganda ou menos propaganda, isso também são outras questões, porque, sejamos sinceros, todas as nações que vai gastar fazendo um filme desse vai ter um nível de propaganda, né? É. Então, assim, é, mas ali você tem também essa questão da preocupação, né? Então você tem, mas também do povo chinês, assim, a hora que eles estão no trem, as pessoas correm para entregar cachecol, Aham. blusa, essas coisas para os soldados, assim, é uma coisa bem emocionante da cena, assim, tipo assim, Uhum. você vê que são pessoas que não têm sobrando, mas elas levam ali porque sabem que os soldados estão indo para defender a pátria, então isso foi muito interessante do filme, assim. Mas é lógico, assim, mostrando o compromisso de todos com a pátria, né? Aham. Com o poder É. chinês. Né? E vale lembrar que os Estados Unidos estavam vindo, né? Vindo da Segunda Guerra ali. Isso aconteceu ali há 5 anos após o fim da Segunda Guerra, né? No auge de sua produção militar, né? No auge da sua capacidade bélica. Já a China já estava vindo de 22 anos de guerra civil, né? Estava vindo também de invasão do Japão. Então eles não estavam tão estruturados, apesar de ser um país, né, gigantesco, com vários recursos, mas não estavam ainda totalmente estruturados com essa questão logística, né? E de E produção. indústria bélica, né, cara? A China não tinha Indústria indústria bélica. bélica ali. Eles É, tinham que os americanos e os soviéticos tinham fornecido para eles lutarem contra o exatamente. Japão. E provavelmente alguma É. coisa que poderiam ter capturado das tropas japonesas. E, Foi como como a você gente disse, falou, eles tinham. os americanos tinham toda a sobra da Segunda Guerra Mundial. Que depois, inclusive, eles vão, depois da Guerra da Coreia, eles estavam vendendo aquilo para vários países, inclusive o Brasil, né? Uhum. Comprou tanques, comprou essas coisas. Você Uhum. vê ali os tanques, né? Muito no filme, e os soldados Você vê ali. chineses. Isso, você vê ali o Sherman e aquele, se não me engano, um que é depois do Sherman, que foi criado no final da Segunda Guerra para combater os Tiger 2 e os Panther. Eu esqueci agora qual é, não sei se é M6, acho que é M6. O Sherman é M4, né? Acho que ele é M6. Ele também está mostrando nesse filme, tá? O Sherman e tá esse outro tanque que eu esqueci agora. Vou até dar uma pesquisada aqui rapidinho. Continua falando aí. Então, essa batalha contra os tanques, também quem for assistir o filme, assim, tem umas cenas muito impactantes, né, dos soldados chineses enfrentando os tanques, foi algumas Uhum. cenas que eu gostei muito, né? Sim. Ó, rapidinho. Eu achei que é isso mesmo. É o M6 mesmo. M6 Pershing. M26, desculpa. M26 Pershing. Olha lá. Vamos ver lá. Qual outras questões que a gente pode destacar? Bom, eu acho a grandiosidade do filme, né? Você vê assim, as tropas chinesas. Tem um Uhum. momento assim que a grande quantidade, né, de tropas envolvidas na batalha, né? Você tem um momento Uhum. assim que os chineses surgem de todo lugar, né? Uhum. E você vê que eles. E tem um momento aí, é um pequeno spoiler, né? Um pequeno spoiler, assim, mas que não vai estragar a coisa assim. Que o general. Que um dos generais, né? Porque o general MacArthur era o comandante em chefe, mas tinha generais, né? Uhum. Comandantes em terra, né? Assim, no teatro de operações. Ele chega perto de um lugar que tem um monte de soldado chinês congelado. E aí ele percebe que os caras congelaram nas posições aguardando o inimigo. Tava tão frio que os caras morreram, mas não saíram e Uhum. voltaram. E aí ele olha e fala assim, contra inimigos como esse, né, assim... Lógico, ali ele fala impossível vencer, que é uma propaganda chinesa, né, Uhum. Uhum. mas assim, a gente vê, tem um momento que a gente percebe que aquela questão de um dos generais que não subestima os chineses, ele Uhum. deixa claro, enquanto outros estão subestimando, tipo assim, esses caras aí, então, assim, Uhum. nós acabamos de ganhar do Japão e da Alemanha, vamos estar com medo desses caras, né? E subestima o inimigo, então você vê Uhum. muito isso, né? É. A questão de você subestimar o inimigo, porque Uhum.
por causa do equipamento, só que os chineses tinham volume, né, de pessoal É. e a E determinação. isso, e morreram muito mais chineses ali e norte-coreanos do que americanos, sul-coreanos e soviéticos, né? Soviéticos morreram pouquíssimo, né? Como você falou, só participaram com a Isso. Força Aérea, então só morreram com os Ó, pilotos abatidos. nessa batalha em específico, os chineses perderam 19.202 vidas, né? Em baixas, né? Aham. E em baixas não relacionadas ao combates, assim, eles perderam quase 30 mil pessoas. Enquanto os americanos perderam 1.029 pessoas, né? Teve quase 5 mil desaparecidos, 7 mil baixas não relacionadas a combate e 5 mil feridos. Tá? Uhum. Aí A Guerra da perderam tanques Coreia, também. aham. A Guerra da Coreia ela é pouco representada no cinema ocidental, né? Então, a gente conhece pouco, a gente conhece mais da Segunda Guerra do Vietnã, em termos de cinema ocidental, do que a Guerra da Coreia, né? No Netflix tem uma série chamada Medalha de Honra. Não é uma série de filmes, é uma série documental. Então, lá eles contam a história de vários soldados norte-americanos que ganharam a Medalha de Honra, né? Conta a história de como ocorreu, no caso dos ainda vivos que entrevistam. E nesse tem um episódio que fala sobre um soldado que lutou justamente na Guerra da Coreia, né? Então fica aí uma dica também para quem quiser assistir. É uma série chamada Medalha de Honra. Tá lá no É que Netflix. praticamente a Guerra do Vietnã eclipsou, né, a Guerra da Coreia, né? É, Então, se não é. tivesse ocorrido o Vietnã, provavelmente a Guerra da Coreia seria a grande guerra representada depois da Segunda Guerra Mundial do cinema. Mas o É. Vietnã impactou tanto por ter sido uma perda muito maior em termos de soldados, né? Assim, Uhum. na cultura popular, né, assim, que eu vi nos últimos tempos, há referências à Guerra da Coreia naquela série O Falcão e Soldado Invernal, né, da Marvel, porque Uhum. seria a guerra em que o Capitão América negro teria lutado, Aham. né, e sido Sim, sim, sim. escondido. Tá? Aham. E há também um desenho animado que está na HBO Max chamado Liga da Justiça Nova Fronteira, em que o Lanterna Uhum. Verde ele tem origem lá na Guerra da Coreia, numa batalha justamente mostra uma batalha do Al Jordan contra um aviador chinês, né, durante Já uma era o guerra. Al Jordan, né? Ainda era o Al Jordan, no Ainda caso. era o Al Jordan. Então, assim, Uhum. tem. Mas, assim, comparado à Guerra do Vietnã, as referências são poucas, mesmo na cultura Uhum. popular. Né? Agora, como os chineses não lutaram a Guerra do Vietnã, mas lutaram essa guerra, então provavelmente se surgir agora uma produção grande de filmes de guerra chinês, essa Guerra da Coreia vai ser uma das mais exploradas. Né? Mas no É. filme, assim, pode até ter sido praticamente não aparece norte-coreanos, né? A batalha toda envolvida tá ali só É. chineses, eles concentraram, e nem sul-coreanos, né? Eles concentraram a coisa China contra Estados Unidos no filme. É. E eu não vi norte-coreanos ali, eu posso estar errado, mas eu não vi. Parece que eles estão lutando na Coreia e não existe nem norte nem sul-coreanos lá. Só existem chineses e americanos lutando. Eles Parece que tomaram a estão, guerra para eles, né? Nem parece que soviéticos. eles estão nem soviéticos, parece que eles estão assim. Aparece só o Japão no momento que o MacArthur tá lá no Japão, né? Então aparece ele lá no Japão, mas de resto, assim, parece que a Coreia é um lugar desabitado onde americanos e chineses estão lutando para tomar conta. Eu acho que aparece a Exatamente. capital da Coreia do Norte no momento que ela está ocupada pelos americanos, mas não aparece assim os Uhum. coreanos, né? É. Pelo menos assim, em nenhum momento você vê tropas coreanas, nem do norte nem do sul. A batalha Uhum. se concentrou ali entre americanos, mesmo no filme, Aham. e chineses. E nem se Né? confraternizando e nem tomando decisões juntas, né? Porque com certeza as movimentações dos chineses teve, né, conversas, teve algum alinhamento com os norte-coreanos e os Estados Unidos mesma coisa, né? Com os sul-coreanos.
né? Deve ter tido algum alinhamento, uma mesa em que sentam para conversar juntos, né? Falar, nós vamos para tal posição, vamos atacar aqui, precisamos do seu apoio ali. No filme não, né? No filme é os chineses e os americanos decidindo as coisas, né? Tudo, né? Os chineses. A guerra deles. Não é mais a guerra da Se bem Coreia, que é a guerra da assim, China com os Estados Unidos. nas fontes que eu vi sobre essa batalha, parece que realmente não teve norte-coreanos e sul-coreanos envolvidos. Foi realmente uma batalha entre Uhum. chineses e americanos, né? Não Não, teve assim, tropas de nenhum dos dois. houveram batalhas, sim, que não tiveram a participação das forças conjuntas, né? Só que o que a gente está falando é que no filme não cita, né? Não Eles não cita, parece. aparecem. Não cita, ó. No momento em que eles entram no território norte-coreano, né, os chineses, claro que eles passaram por vários postos norte-coreanos, né? Em algum momento eles acamparam, né, junto com norte-coreanos, mas no filme não mostra nada disso, né? Não, mostra Era um só território eles, livre. eles entrando para enfrentar os norte-americanos, né? Mas mostra bastante o Mal no filme, né? O Mao Tse Tung mostra bastante no filme ali. Aham. Ele aparece umas 2, 3 vezes. Aí voltamos a falar da propaganda, né? Como foi um filme, além de chinês, um filme como comemoração do centenário do Partido Comunista, né? O Mao Tse ele é retratado como uma pessoa muito serena. Eu não sei como é que ele era, na verdade, mas mostra ele sempre sereno, bondoso, piedoso, né? Uhum. Mais uma parte dessa propaganda, né? Não sei, de Sim. repente ele poderia ser assim, né? Mas é o que mostra no filme, né? Eu sempre Aliás, nunca acho ia, não que ia, não ia mostrar nada diferente, porque o governo chinês botou ali cem bilhões de milhões, né? yuans e O correspondem a filme milhões custou. de dólares. Acho que o filme custou 100 milhões de dólares. Mas é Produz. em yuan, sei lá, não sei como é que a moeda lá Não, chegou a ele. bilhões. Porque eles são por causa do valor da moeda, né? É, Mas, assim, independente dessa parte política, como filme de guerra, ó, você gosta de filme de guerra, você não está preocupado com a parte política, se são soviéticos lutando contra aham. chechenos, se são ou soviéticos contra chechenos, não, né? Russos contra chechenos, se o filme se passa na Guerra do Vietnã, na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira, você gosta de filme de guerra. Vamos lá, você fala assim, pô, domingo à Se, tarde, sábado, eu gosto de sentar e assistir um bom filme de guerra. É uhum, um filme muito bom, um filme que é, você vai gostar de assistir, uhum, e que você não vai sentar para assistir, você eu vou assistir só porque eu quero saber dessa batalha, ou eu vou assistir só porque eu quero ver, assistir como professor, não, quero ver como que uhum, foi a China na guerra. Não, você pode sentar e assistir como alguém que gosta de filme de guerra, independente lá é. de qualquer consideração política, porque é um filme Co- muito. Bom, vocês viram pelo trailer, muito é, bem feito, uma produção excelente. como entretenimento, vale muito a pena você assistir. Exatamente. Foi isso que eu senti também. Que não é um filme que você vai. Que você fala assim, vou assistir, né? Vou recomendar só porque eu sou. Que é um filme para professor de história assistir. Né? Não é um É, filme para professor de história assistir, é um filme que você. Porque às vezes tem um documentário, uma coisa assim, que você fala assim, não, isso aí é um filme legal para professor de história, para passar na sala de aula. Não, isso é um filme uhum. que Mas é você por pode isso. assistir. Porque, por exemplo, a minha esposa não estuda, não fica estudando história de guerra, nem nada disso. E ela assistiu e gostou do filme como um filme mesmo, Uhum. assim, das partes Mas dramáticas do filme, tudo. então, mas justamente por conta dessa questão dramática, né, que mostra a questão dos irmãos, né? Por isso que a gente vê na maioria dos filmes de guerra, você tem uma questão também dramática, uma questão fora a história do combate, porque para chamar a atenção das pessoas, né, chamar público que não é aquele que é interessado somente no combate, somente na ação, né? É porque senão vira documentário, né? Exatamente. Não Agora, vira a gente documentário. gosta, né? Por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan ali, pô, pra mim é um documentário, né? Já vi milhões de vezes e quando passa eu vejo de novo. Mas, assim, gostei muito como filme de. Tanto como filme de, como de você ver a história, porque para nós é muito incomum ver o lado chinês ou o lado norte-coreano
nessa guerra, porque as fontes que chegam para nós e o entretenimento sempre é o lado norte-americano ou o lado sul-coreano, então foi muito legal, né? Você ter essa chance de ver o lado da China, tá? E gostei também como entretenimento, né? De você assistir um bom filme. Que o André Luiz está comentando. Tá falando assim, ó. Ai, não me lembro do Upham, não. Upham é aquele soldado lá no filme do Resgate do Soldado Ryan que ele fica com medo e chora. É isso aí. Cara, acontece, né? Assim, no calor da batalha, né? Às vezes a pessoa não tá tão preparada quanto ela acha que tá, né? Quando a gente for falar do filme O Resgate do Soldado Ryan, a gente vai entrar nessa parte aí do Upham que é polêmica. Eu com o André é o primo, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Ele tem uma posição totalmente diferente da minha, mas tudo bem. Olha lá. É o soldado responsável pela morte de vários companheiros. Porém, no filme, né, ele surge com um outro propósito. Mas não vou falar agora, que vai queimar a pauta do próximo aí. Vamos lá. Bom, eu não lembro mais qual... explorar do filme. Eu não lembro mais qual batalha, mas que não tem nada a ver com esse filme, que eu lembro que o general, ele colocava na frente, a primeira fileira, os soldados mais corajosos. Eu não sei se são os espartanos que faziam isso, ou os gregos. Nas fileiras atrás, aqueles soldados que eles sabiam que eram mais propensos, digamos assim, a se retirar, a não querer lutar, e nas últimas fileiras os soldados mais leais, porque se o cara resolvesse voltar, ele seria morto pelos próprios caras que estavam atrás deles, né? Que era justamente esperando, assim, você ficava, aqueles, digamos assim, que ele não sentia muita firmeza, ficava no meio, né? Então, se o cara tentasse fugir, os de trás, os próprios amigos de trás iam empurrar eles para frente e meter espada neles, né? Então, era uma... Mas é isso, eu acho que se explorar mais o filme, a gente vai acabar dando muito spoiler, né? Aí não fica legal para quem vai assistir. Acho que mas isso... assim, fica a dica aí, a gente vai deixar na descrição o link do filme. Assistam rápido, assim que puderem, porque ele pode ser derrubado a qualquer momento. É um lançamento chinês, né? Lançou há pouco tempo e está aí no YouTube disponível até sabe Deus quando. até o... Vamos contar com a boa vontade do Partido Comunista de querer fazer propaganda no Ocidente. O Partido Comunista Chinês querendo fazer propaganda no Ocidente. Então é isso. Não é isso, pessoal. Vamos ver se tem algum outro comentário, né? O André aqui mandou umas risadas. Bom, então é isso. Obrigado aí quem assistiu com a gente e obrigado aí ao André pelos comentários, né? Olha aí, tá falando que esse filme ele vai assistir na lista dele. Então assiste lá, André, que daqui a pouco pode ser retirado. É melhor você colocar na frente da lista, viu? Não deixa muito pra trás da lista, não. Você corre o risco de perder, né? O filme. Então esse aí é mais um formato pessoal, que a gente está estreando hoje, né? De comentários de filmes. A gente vai ir lapidando, mensal, né? Vai lapidando esse formato para ficar mais atraente, para ficar mais divertido. E é isso aí. Então, ó, lembrando... Pessoal, só antes da gente sair aqui, vou dar só lembrando assim que agora nós vamos fazer as lives toda sexta-feira, 9 horas da noite. Nossas lives, quando a gente for falar de um assunto, só como foi sexta-feira agora, nós falamos sobre a questão da Ucrânia. Sexta-feira que vem nós vamos fazer o Frontcast News, que é um geralzão aí de algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Tá? Inclusive ontem, no outro live que eu faço, dia de sábado, que é uma live de ficção científica, já me cobraram para falar da questão do avião chinês que caiu lá, ou do avião americano que caiu lá perto do Mar da China, e os chineses e os americanos estão procurando. O pessoal me cobraram de falar já, lá na outra live. Os americanos sabem que se cair na mão do chinês, vai ser, daqui a poucos anos vai ter uma cópia, né? E é avião de quinta geração, né? Esse é o mais moderno que os Estados Unidos têm. Então, sexta-feira que vem, stealth. 9 horas da noite, nós vamos estar aqui, então, com o Frontcast News, tá bom? Não percam.
E até lá, boa noite para todos. Valeu, pessoal. Vida Bom dia, longa boa e tarde, boa próspera aí. noite. Até mais. Então, já que você falou aí do Star Trek, aí eu vou tentar fazer o Vamos. símbolozinho. Spock. Valeu, pessoal.